Senhoras ministras, senhores ministros, eu fiz distribuir o voto a vossas excelências e eu vou fazer um resumo para não tomar o precioso tempo da corte. Eu, como todos sabem, fui um dos mais ardorosos defensores da lei da ficha limpa durante a eleição de 2010, que presidia as eleições gerais, tendo em conta o princípio fundamental que rege a vida republicana, que é o princípio da moralidade. No entanto, neste caso, eu entendo que outros princípios igualmente relevantes devem ser ponderados, e, sobretudo, o princípio da segurança jurídica e o vetusto postulado da intangibilidade da coisa julgada. E, portanto, neste caso, eu já adianto meu voto, eu estou conhecendo integralmente e dando provimento ao recurso pelas razões que longamente explicitei e estão em mãos de vossas excelências. De plano, e desde logo, eu digo que no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30 e da ação direta de inconstitucionalidade 4.578, que foram julgados pelo plenário dessa Corte, não, insisto com a expressão, não se tratou da aplicação do prazo estabelecido no artigo 1º, 1D da Lei Complementar 64, àquelas situações em que o prazo de inelegibilidade estabelecido por decisão transitada em julgado já havia sido integralmente cumprido. E aí, meu voto, senhores ministros, vossas excelências, verão que eu faço aqui traço um retrato do caso sob o exame, salto esta parte, mostro a evolução da jurisprudência do TSE, que num primeiro momento entendia, sim, pela prevalência da coisa julgada, e eu me alinhei a esse entendimento, como inclusive já foi dito da tribuna. O eminente ministro Marco Aurélio, com a sabedoria que lhe é peculiar e com o respeito aos postulados maiores da Carta Magna, desde o primeiro momento reconheceu a peculiaridade dessa questão, e eu cito aqui um acórdão de Sua Excelência, as páginas 5 e 6, em que Sua Excelência, naquele julgado, diz o seguinte: senhor presidente, as eleições em que houve a prática ilegal não foram as municipais de 2008, foram as gerais de 2006. O recorrente, a partir de então, teve o diploma cassado e foi declarado, como previsto no inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64, inelegível por 3 anos. Eu grifei aqui, para que vossas excelências pudessem sentir o impacto do argumento do eminente vice-decano, verificou-se, e por isso disse que o caso é emblemático, que em 2009 ele se sentiu quite com a Justiça Eleitoral, acreditou nesse ato jurídico perfeito por excelência, porque emanado do próprio judiciário, a coisa julgada, e que nada mais devia a Justiça Eleitoral. Veio a lei nova, disse o eminente ministro Marco Aurélio, e enfrentando-se o pedido de registro, foi-lhe dito simplesmente: olha, a sua inelegibilidade hoje não é mais aquela da sentença, da decisão judicial, cujos efeitos de 3 anos já se exauriram. É agora uma inelegibilidade de 8 anos. Se aqui não há retroação máxima, a meu ver, há mais não poder do novo diploma da Lei Complementar 135 de 2010, não haverá em nenhum outro. Esse pronunciamento, essa posição do ministro Marco Aurélio foi acompanhada por mim, pela ministra Carmen Lúcia, pelos ministros Herman Cavalheiro e Marcelo Ribeiro. Ficaram vencidos apenas os ministros Aldir Passarinho e Arnaldo Versiani. Eu mostro que houve, a partir de 2012, uma alteração na jurisprudência do TSE, a partir de 2012. Cito aqui esta alteração. Faço um confronto entre os paradigmas do Supremo Tribunal Federal versus o ineditismo da matéria que é posta nesses autos. Também peço licença para saltar essa parte e passo diretamente para as folhas 11 de meu voto, e já finalizando, para trazer apenas a essência daquilo que penso.
Então, eu aqui retomo uma manifestação minha que proferi no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que transcrevo em verbis, dizendo o seguinte: rememoro que na sessão plenária de 17/6/2010, no julgamento da consulta número tal, relator ministro Arnaldo Versiani, na qual a Corte afirmou que a Lei Complementar 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, se aplicaria às eleições de 2010, ressalvei a necessidade de diferenciar-se, em subaspas, as hipóteses em que a inelegibilidade foi imposta a partir da análise de um caso concreto nos autos de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, com base no artigo 1º, 1D da Lei Complementar 64/90. E acrescentei, frisando aqui em negrito, trata-se da única hipótese em que a Justiça Eleitoral declara a inelegibilidade em procedimento específico com decisão judicial, tal como foi destacado pelo doutor Alckmin da tribuna. É o único caso em que aceita a representação, condenado o político, já se declara a inelegibilidade. E isto é, evidentemente, objeto de trânsito em julgado quando não há mais recurso. Então, trago mais argumentos a partir do meu pronunciamento do TSE, que eu salto, porque Vossas Excelências têm em suas mãos, no artigo 12, e digo, então, na sequência, agora, o seguinte: entendo, assim, que o prazo de inelegibilidade de 3 anos estabelecido pela Justiça Eleitoral nos autos de ação de investigação judicial é parte integrante da decisão de procedência, estando, pois, quando já integralmente cumprida, completamente acobertada ou mais integralmente blindada pela garantia fundamental da proteção à coisa julgada formal e material. Trago uma lição do eminente professor José Afonso da Silva, que ressalta a importância da segurança jurídica em seu comentário contextual à Constituição, que é escusado dizer o quão importante este valor para a própria sobrevivência da sociedade e da vida em comunidade, e continuo dizendo que, no caso em apreço, quando o recorrente deixou de portar a pecha de inelegível em 2007, que lhe foi imposta por decisão judicial transitada em julgado no ano de 2004, buscou, como entendia de direito, candidatar-se novamente, na certeza de que se encontrava quite com a Justiça Eleitoral. E tanto estava em dia com ela que obteve o registro de sua candidatura, sendo eleito vereador nas eleições municipais de 2008. Com o advento da Lei Complementar 135/2010, surpreendentemente, entenderam as instâncias inferiores que o prazo de 3 anos, exaurido em 2007, poderia ser reaberto e agora estendido para 8 anos. Foi justamente por perceber essa especificidade no caso, ora em apreço, que o ministro Roberto Barroso, ainda que em entendimento provisório, deferiu a liminar na ação cautelar 3.778 de Minas Gerais, que foi assim emendada. E eu trago, então, a ementa que foi elaborada por Sua Excelência, que milita exatamente no mesmo sentido. Eu peço escusas para não lê-la, porque Vossas Excelências a têm em mãos. Ora, digo eu, na hipótese desses autos, constato que a situação é realmente excepcional e que se reveste da maior singularidade político-jurídica, uma vez que o autor foi reeleito para o cargo do município de Nova Açor e Bahia, encontrando-se impedido de exercer o mandato legitimamente conferido pela vontade dos munícipes, expressa nas urnas, por conta de decisão da Justiça Eleitoral que desconstituiu o acórdão de 2004, desconstituiu o acórdão 2004 já coberto pelo manto inquebrantável da coisa julgada, com fulcro em alteração legislativa superveniente, a qual modificou o teor do artigo 1º, 1D da Lei Complementar 64/90. Faço outras considerações que Vossas Excelências têm em mãos
E insisto na peculiaridade da matéria e digo, então, já na página 15 de meu voto, o seguinte: em suma, o prazo de 3 anos decorrente da culminação judicial de inelegibilidade integrou de forma indissociável e definitiva o título judicial que atingiu o recorrente diante de seu trânsito em julgado. E digo, então, que essa é, em síntese, a diferença desta hipótese das demais referidas relativas às inelegibilidades, que não pode ser ignorada ou afastada. Com efeito, esta Corte Constitucional, em inúmeros pronunciamentos, tem repelido com veemência a desconsideração da autoridade da coisa julgada, uma vez, e cito o eminente decano, ministro Celso de Mello, uma vez, entre aspas, isso implicaria grave enfraquecimento da importantíssima garantia constitucional que surgiu de modo expresso em nosso ordenamento jurídico positivo com a Constituição de 34. Desde 34 é um valor constitucional absolutamente inafastável que vem sendo repetido sucessivamente. Sua Excelência pronunciou estas palavras no agravo regimental no recurso ordinário 592-912. Eu digo mais que o ilustre decano dessa Corte lembra-nos que o Supremo Tribunal Federal, entre aspas, por mais de uma vez, já fez consignar a advertência que se põe em destaque a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a consequente imprescindibilidade de amparo e tutela das relações jurídicas definidas por decisão transitada em julgado. Trago outros argumentos e termino, então, concluindo da seguinte forma as folhas 16 do meu voto, que está em mãos de Vossas Excelências, da seguinte maneira: isso posto, conheço do recurso ordinário, dou-lhe provimento, propondo, e aqui antes disso, eu estou consignando que entendo que a matéria é tão importante que mereceria a convolução deste recurso ordinário em recurso onde se reconhece a repercussão geral. Então, estou propondo que se reconheça a repercussão geral deste tema, neste recurso extraordinário, concluo conhecendo do recurso extraordinário, dando-lhe provimento e propondo a seguinte tese para a repercussão geral. Claro que pode ser melhorada e discutida ou até eventualmente repelida. Entre aspas, é a tese que eu proponho. A representação eleitoral transitada em julgado com prazo de inelegibilidade fixado em 3 anos, fundada especificamente na redação original do artigo 1º 1d da Lei Complementar 64/90, não pode mais ser ampliado, considerada alteração legislativa promovida pela Lei Complementar 135/2010, a qual ampliou o referido prazo para 8 anos, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. É como voto e tomo os votos dos... Senhor presidente, palavra. Pois não, ministro Fux.